Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Nós recebemos neste programa o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, e a professora Jane Fraga Tutiquian, vice-reitora. Mais uma vez, o Diálogos URGS neste formato de webconferência em razão das recomendações aí para que a gente permaneça em casa, se possível. Então, estamos ainda trabalhando de forma remota. Bem-vindos ao Diálogos, e eu pergunto inicialmente, professor Rui, para a gente atualizar um pouco a situação, né, da universidade, da comunidade acadêmica. No último programa nós tratamos mais de uma pauta mais específica, que era a Marcha Virtual pela Ciência, né? Então agora a gente retomando essa situação em que continuamos, né, nos encontramos ainda, de trabalhos essenciais sendo feitos, de atividades da universidade, claro, no combate à pandemia, e de trabalhos remotos quando possível. Pois então, André, Jane, à medida que o tempo foi passando com a nossa suspensão de atividades diversas presenciais, foi ficando mais clara uma situação que nos coloca novos desafios. Essa situação é de que o retorno das atividades da universidade, e quando a gente pensa em retorno, sempre se pensou num retorno presencial pleno. Esse retorno presencial pleno está ficando cada vez mais distante. Diferentemente das épocas em que fazíamos greves longas e o retorno era imediato após o término da greve, aqui, com a pandemia, tudo indica, pelo comportamento do vírus em outros países e mesmo no Brasil, que o retorno ele será mais demorado e, principalmente, ele se dará de uma forma diferente daquela de um presencial imediato. Isto quero dizer é que o retorno presencial completo, nós ainda não temos uma perspectiva clara de quando vai acontecer. Por outro lado, nós temos, então, que nos preparar para esta nova realidade, que é a realidade que nos impõe a presença de um vírus, a presença de uma pandemia, por um tempo muito prolongado no nosso meio. E é claro que isso repercute sobre a nossa sociedade, sobre a nossa comunidade e sobre como a universidade funciona. Nós, a partir daí, e em consonância com o que o governo do Estado chamou de afastamento controlado, que é uma estratégia exatamente de avaliar o impacto, o peso, o risco da pandemia e a nossa capacidade de resposta do nosso sistema de saúde a essa pandemia, especialmente na questão das hospitalizações, o balanço dessas questões e quanto cada setor da sociedade é capaz de atingir ou de infligir um peso sobre esse balanço, faz com que hoje nós tenhamos aqui no Rio Grande do Sul um sistema, né, de protocolos baseado em bandeiras que vão desde a bandeira amarela até a bandeira preta, definindo diferentes desequilíbrios para essa reação. Ora, a universidade pode e deve fazer isso também. Nós somos uma universidade, uma grande universidade, complexa, diversa, temos campus aqui em Porto Alegre, Eldorado do Sul, temos campus também no litoral norte, em Tramandaí e em Imbé, e cada um desses locais, e mesmo dentro desses locais, existem particularidades próprias que precisam ser examinadas distintamente, de tal maneira que a gente saiba, primeiro, qual é o impacto, qual é o risco que nós temos ali, quais são as necessidades que nós temos, quais são os protocolos que precisam ser estabelecidos, e qual é a possibilidade que nós temos de efetivamente trazer uma atividade presencial em diferentes ambientes. Para se fazer isso, não dá para ficar esperando que aconteça. E exatamente foi por conta dessa percepção que nós formamos um grupo de trabalho por técnicos especialistas nessa área. Está sendo coordenado esse grupo pela professora Jane, vice-reitora, para que, primeiro, se veja que modelo é esse que nós podemos utilizar, quais são os protocolos que nós podemos oferecer, a fim de que a gente possa depois, então, apresentando à comunidade, né,
ter projeções do que pode acontecer. Nós não seremos pegos de surpresa, nós queremos fazer com que a universidade continue com as suas atividades e queremos ter uma proposta ou propostas para que isso possa acontecer. E essa é um trabalho muito importante, significativo, estratégico para a universidade, estratégico para os nossos estudantes, para os nossos técnicos, para os nossos docentes e para a comunidade em geral, porque ela também é impactada por aquilo que a gente decidir que vai fazer no futuro. Professora Jane, eu imagino que, claro, esse trabalho deve estar sendo feito remotamente também, sempre que possível, né? Reuniões virtuais, enfim, webconferências e tal. E o que eu fico imaginando é assim, tem muitas variáveis, né, que vocês devem estar tendo que levar em conta aí, espaços da universidade, salas de aula versus número de alunos, as nossas salas de trabalho dos técnicos administrativos também em relação a equipamentos e circulação de pessoas, alimentação, enfim, é bastante coisa que precisa ser levada em conta e, como disse o professor Rui, a gente muda de prédio ou de campus, mudam as variáveis também, né? O que acontece é que a URGS é muito grande, é realmente muito grande, e nós temos um contingente de pessoas em tempos normais igualmente grande. Essa ideia de se começar a trabalhar sobre o retorno, ela surge no Conselho Universitário, e nós, então, solicitamos indicações às unidades. As unidades nos indicaram pessoas especializadas no assunto, e nós, então, formamos um grupo de retorno. Esse grupo de retorno, ele tem, são pessoas, portanto, vindas de diferentes áreas, e nós pautamos como princípio de trabalho o alinhamento que nós já vínhamos tendo com o governo do Estado. Então, posto esse alinhamento, numa primeira reunião, nós levantamos as dificuldades gerais de uma volta presencial na universidade. E, a partir daí, nós decidimos, então, dividir esse grupo em subgrupos, de tal forma que um ficaria com o ensino, o outro com a pesquisa, outro com a extensão, outro com a administração e outro com a biblioteca, ou o nosso sistema de bibliotecas. Aquilo que nós achávamos inicialmente que seria complexo, eu te diria assim, foi multiplicado por N vezes. Que trabalho esses subgrupos fizeram? Pegamos, por exemplo, a questão do ensino e levantamos tudo aquilo que acontece hoje no ensino, tudo aquilo que pode ser problema no retorno, e aí a complexidade vai aumentando muito. E assim no ensino, assim na pesquisa, assim na extensão, assim na administração e no sistema de bibliotecas. Então, o que nós já temos hoje é um levantamento da situação atual, nós já temos as nossas maiores dificuldades e nós já temos um levantamento de determinadas alternativas. Fora esse trabalho, nós temos também, a gente percebe que nós temos uma grande rejeição às aulas remotas. E então nós decidimos acrescentar um outro grupo para trabalhar justamente as aulas remotas, porque nós temos que ter consciência de que a universidade é uma grande universidade por aquilo que ela é capaz de oferecer, por aquilo que ela é capaz de oferecer à sociedade em termos de desenvolvimento, em termos de justiça social. É o que faz da universidade uma grande universidade. E, evidentemente, que a pandemia
ela está nos empurrando para soluções que, eventualmente, nós nunca pensamos. Então, nós precisamos ter isso em conta. A excepcionalidade do momento nos leva a buscar soluções. E é isso que nós estamos fazendo. E, evidentemente, que o ensino remoto vai estar dentro dessas soluções. Se tem ouvido muito falar em um novo normal, né, entre aspas, mas há que se pensar que esse novo normal não vai se estabelecer no dia seguinte a que se decidir voltar às salas de aula. Esse novo normal, ele significa que nós vamos ter que adquirir novos hábitos, uma nova cultura e uma nova cultura de convivência. Né? E a universidade, ela está inserida na sociedade. Né? E da mesma forma que a sociedade está inserida na universidade. E, portanto, ela não pode ficar isolada dessa nova cultura, dessa nova forma de relacionamento que vem por aí, de novas formas de produção, de novas formas de transmissão de conhecimento. Então, nós estamos trabalhando com esse grupo. Quem está fazendo a parte técnica é o GDI, né, coordenado pela Gabriela Mussi. E a nossa ideia, então, hoje é discutirmos todos os levantamentos que nós fizemos e, a partir daí, nós já estaremos prontos para trabalhar com o estabelecimento de protocolos, que serão protocolos específicos por atividades. Quer dizer, é um trabalho extremamente complexo, mas que fique bem claro que o nosso objetivo, o objetivo desse grupo é, quando nós voltarmos, independente do tempo, nós voltaremos com segurança. Nós não arriscaremos, nós não faremos um trabalho que facilite o retorno. Ao contrário, nós voltaremos com segurança. E é exatamente para isso que o GT está trabalhando. Professora, a senhora mencionou uma rejeição às atividades, às aulas remotas do EAD. Seria de parte de docentes, ou os alunos foram consultados, ou a senhora se refere nas próprias dificuldades estruturais, técnicas que a gente evidentemente tem nessa área? Eu acho ótima essa pergunta, porque nos dá chance de falarmos sobre o que acontece e que acontece em outras universidades. Ainda ontem eu ouvia uma entrevista da reitora da UFRJ, e ela dizia, em primeiro lugar, nós temos que terminar com a tecnofobia. Existe, está solto, as pessoas têm medo de mexer com a tecnologia, e a partir daí começam a se estabelecer uma série de problemas. Então, por exemplo, um deles é a questão da qualidade das aulas. Ora, os nossos professores são altamente qualificados, né? Então, eu não posso acreditar que esses professores que são altamente qualificados e que levaram a universidade há 8 anos consecutivos de ser a primeira universidade federal do Brasil, vão perder a qualidade por estarem diante de uma câmara. Esta é a primeira questão. A segunda questão, essa sim me parece uma questão que nós temos que atentar para ela, estamos atentando. A Prograde lançou essa semana um questionário para ver quantos alunos efetivamente não têm possibilidade de acessar a rede para que tenha a aula remota. E a partir daí nós vamos buscar, evidentemente, soluções. Ainda ontem eu via um IFE
ele conseguiu resolver o problema colocando internet em todos os celulares dos alunos. Quer dizer, aquele que não tem computador, ele também tem possibilidade de assistir, de participar através das redes. Então, feito este levantamento, nós vamos estudar as nossas alternativas. Já temos algumas alternativas interessantes, como a possibilidade de um convênio com a Vivo e com a Claro, de oferecer um chip de acesso à internet para os alunos. A Secretaria Superior de Ensino, a CESU, ela está, nesse momento, também negociando com a RPN. Nós temos uma conexão direta com a rede, o que também pode vir a ser uma solução. Então, essa pergunta, para mim, é extremamente importante, porque ela me permite esclarecer a todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós não vamos fazer aulas remotas simplesmente para fazer. A nossa ideia são aulas remotas responsáveis. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nós faremos do nosso ensino remoto um fator de inclusão e não de exclusão, como tem sido o comentário geral. Professor Rui. Eu gostaria de comentar um pouco essa que talvez esteja sendo a situação mais crítica. Além, é fato da questão de oferecer a infraestrutura adequada e segura para as atividades da universidade, a questão do ensino e a utilização de tecnologias virtuais para isso tem sido muito comentada, né? E, claro, a professora Jane colocou aí alguns dos aspectos que eu acho que são essenciais nessa situação, mas, de fato, né, a universidade ela tem que dar esse passo muito importante, né, de incorporar as tecnologias de informação, utilizando tecnologias à distância. Não é apenas durante a pandemia, quero dizer isso. Acho que essa é uma questão que tem que ser colocada em várias perspectivas, né? É lógico que ninguém vai querer um atendimento odontológico a um paciente virtual, né? Isso é evidente que a gente sabe disso. Ninguém vai querer que um aluno de veterinária aprenda a tratar animais ou diagnosticar doenças em animais virtualmente. Mas até mesmo nesses cursos, e eu menciono eles porque eu sei que estão sendo feitos estudos para a utilização das tecnologias virtuais em áreas onde também tem áreas laboratoriais. Só que, veja bem, no momento que nós fazemos isso, nós diminuímos a necessidade ou a carga de gente na comunidade, nós diminuímos os riscos, nós podemos melhor planejar, né, a distribuição das pessoas, né? E até mesmo para aqueles que eventualmente não têm acesso nenhum, nós podemos pensar em espaços na universidade onde eles tenham o acesso remoto necessário que em casa não tem. Não é apenas uma questão de ligação, eu entendo. Muitas vezes você precisa de um computador, muitas vezes você precisa de um ambiente familiar que te propicie, e por isso é importante esse diagnóstico, nós sabermos quantos são os nossos alunos da graduação e da pós-graduação, mas principalmente da graduação, que precisam desses recursos. Porque, de uma certa forma, ou nós podemos prover, por exemplo, através de acordos com as prestadoras de serviços de internet, ou podemos prover com um planejamento dentro da infraestrutura que nós temos na universidade. Mas, assim, a questão da qualidade é uma questão superada. E não dá para nós pensarmos que nós estamos fazendo a mesma coisa que as universidades mercantilistas, né, que fazem isso, né, já há muito tempo. O ensino à distância é o ensino que mais cresce no país, já faz alguns anos, né? É um ensino mercantilista, é um ensino que a gente sabe que tem grandes problemas, mas isso não é o nosso campo.
Isso não é a nossa tradição, isso não é o nosso problema. Nós vamos entrar nesta era com a qualidade que sempre tivemos de, por 8 anos, sermos a melhor universidade federal do país. Tá? Professor Rui, se fala muito, como o senhor disse, em qualidade, né? Quando a gente trata dessa... As pessoas já vêm com essa palavra quando a gente trata desse assunto. E outra, que as pessoas, a gente está ouvindo toda hora, eu sei que eu já perguntei isso no outro programa, é a palavra, a possibilidade de cancelamento dos semestres. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, mas enfim, é normal, a gente vai passando, vão passando os dias e as pessoas se perguntam de novo, né? Vem o tempo passar, nós estamos aí já entrando na segunda quinzena de maio, então sempre, não, mas então chegamos até aqui e há esse grupo de trabalho discutindo, então vamos cancelar o semestre. Qual é a posição oficial no momento sobre isso? Eu vou abordar a questão do cancelamento como uma hipótese. Né? Vamos supor que nós tenhamos que cancelar o semestre. Né? Para que se chegue a essa decisão, é necessária uma grande consideração com a comunidade universitária. Nós precisaríamos ter esse acordo com as unidades acadêmicas, com os estudantes, e não é com os estudantes em geral, mas com aqueles estudantes que mais serão prejudicados pelo cancelamento, que são aqueles estudantes que se graduariam agora, nesse semestre, e que, portanto, perderão pelo menos mais um semestre das suas vidas, com aqueles estudantes dos cursos anualizados que não terão entrada direto. Temos que conversar com os alunos de pós-graduação, com os nossos bolsistas, com os nossos pesquisadores. Temos que conversar com a Pró-Reitoria de Planejamento por conta dos orçamentos que não serão executados nesse período. Enfim, como uma hipótese de trabalho, o cancelamento pode até ser visto, mas ele implica em considerações muito grandes, né? E, além de tudo, uma negociação, ao meu ver, com o próprio MEC. Porque o MEC ele vai querer cobrar da gente por que nós cancelamos e o que nós vamos fazer com os recursos já disponibilizados num semestre que foi perdido, que foi cancelado. Muito grave essa situação. E a outra questão que eu acho que a pandemia está nos mostrando, André, é a seguinte: quantos semestres nós vamos cancelar? Se o cancelamento é feito porque nós queremos fazer a reentrada presencial plena, será que no segundo semestre, 2022, 2020/2, nós já poderemos fazer essa entrada presencial plena? Ou nós vamos ter que, de novo, continuar cuidando pelo fato de que a pandemia ainda estará presente, já que nós não temos uma barreira biológica para o risco ao vírus, e aí nós vamos cancelar o segundo semestre também? Então, assim, sob o ponto de vista teórico, a gente pode olhar essa questão e dizer assim, olha, vai lá, mas para fazer isso aí nós vamos ter que mover um mundo, e os interesses contrariados são muito grandes. Se eu tivesse um filho, eu soubesse que a universidade cancelou o semestre porque não conseguiu dar uma solução quando outras estão dando, né, eu entraria na justiça. Eu questionaria, mas vem cá, por que cancelaram? Por que não fizeram o que outras universidades públicas fizeram ou estão fazendo? Então, nós não estamos no ponto de pensar o cancelamento como uma hipótese real de trabalho. Eu falo em termos teóricos. Em termos teóricos, em poucos minutos, eu coloquei os problemas que me dizem o seguinte: não está na nossa agenda o cancelamento nesse momento. Continuamos trabalhando até agora com a data de 31 de maio e reavaliando. Como é que a gente fica em termos de prazo nesse momento? Nós temos a suspensão até o dia 31 de maio e estamos contando com o trabalho desse grupo que a professora Jane coordena para que a gente possa ter alguma perspectiva. Tem uma universidade, a nossa vizinha aqui, Ciências da Saúde, que está também delineando a possibilidade de retorno de algumas atividades já em junho. Né? Nós não estamos dizendo isso, mas se houver essa possibilidade, por que não? Só que para isso nós precisamos ter
esse embasamento técnico-científico. Não vai ser no achismo, nem para cá, nem para lá. Vai ser na base técnica, com a capacidade de fazer uma contabilidade do que está acontecendo, para que a gente possa ir mais ou menos de acordo com as necessidades. Eu quero voltar o mais rápido possível. Como disse a professora Jane, eu estou com saudades de todos. Tá? Eu quero voltar o mais rápido, mas eu não vou voltar expondo as pessoas ao risco, nem me expondo ao risco. Né? Não se trata dessa situação. Nós estamos fazendo com grande ponderação todos os estudos e todas as possibilidades. Muito bem, aguardamos então, principalmente o trabalho do grupo, né, professora Jane, e novos resultados. Aí a gente segue conversando nos próximos programas. Muito obrigado, Perfeito. Professora Jane Fraga Tutquian, vice-reitora, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da Universidade. Diálogos URGS teve produção e apresentação de André Grassi, com apoio das estruturas da Rádio da Universidade, da URGS TV e também do Incluir. Nós voltamos então na próxima semana. Obrigado.